Oi, gente. Na aula passada, a gente começou a estudar protocolos de gerência. Mais especificamente, a gente começou a estudar o protocolo SNMP, que é o protocolo mais popular para a gerência de rede de computadores. É um protocolo muito popular porque ele foi implementado justamente para gerenciar a rede TCP/IP, que é o padrão da internet. A gerência com SNMP, ela é baseada em agentes, né, em um sistema, a solução de gerência com SNMP, ela é baseada em um sistema multiagentes, em que a gente tem o gerente da rede, a gente tem um agente que chama gerente, né, ou mais, a gente pode ter um ou mais gerentes, mas são componentes de software que executam em estações de gerência. Estes gerentes se comunicam com outros componentes de software que vão estar executando em cada elemento da rede, em cada dispositivo de interconexão ou em cada equipamento que a gente deseja gerenciar nessa rede de computadores. Então, para que um elemento seja gerenciável, basta que seja executado nesse equipamento um agente SNMP que é capaz de responder requisições do gerente para obter informações sobre aquele dispositivo ou sobre as interfaces de rede daquele dispositivo ou outras informações. Em geral, essa solução de gerência, ela vai ter pelo menos um gerente, como já falei. Esse gerente é que vai obter as informações dos agentes que estão nos elementos gerenciados. Esse gerente, então, de tempos em tempos, envia requisições SNMP para recuperar informações da MIB, da base de informação de gerenciamento, que vai estar em cada elemento gerenciado desse. Cada elemento gerenciado desse aqui sabe responder sobre características, sobre o comportamento dele, sobre o estado dele no momento, né, o estado atual. Esses dispositivos, esses agentes, eles não vão armazenar informação sobre o passado, tá? Então, se o gerente quer identificar qual é o status da rede, né, quais são os componentes da rede que estão operacionais ou não, esse gerente pode perguntar para cada agente ou para cada elemento gerenciado aqui, para o agente de cada elemento gerenciado desse, qual é o estado atual daquele elemento, né, daquele dispositivo. Cabe ao software, né, a solução de gerência aqui, manter em uma base de dados essas respostas que são coletadas periodicamente para que em uma estação de gerência, né, em um front-end que um gerente humano, um administrador de redes humano possa acessar, que a gente consiga ver séries históricas, por exemplo, desse status desses equipamentos. E outras informações, claro, esse é só um exemplo. É só para deixar claro que as informações que esses dispositivos gerenciados respondem são informações atuais, do momento, eles não guardam séries históricas, então cabe a esse gerente ter uma base de dados com essas séries históricas para que o administrador da rede ou outro software que vá automatizar algo, consiga manter o baseline de como funciona a rede, o comportamento ao longo do tempo e não apenas o comportamento de um snapshot tirado no momento em que essas informações são oferecidas. Essa estação de gerência que eu falei, que o administrador de rede humano vai acessar, é como se fosse o front-end, de fato, de uma solução que vai apresentar para esse administrador, então, relatórios, gráficos com séries temporais, alarmes. Faz parte também da solução SNMP que os agentes possam iniciar uma conversa. Então, tipicamente, periodicamente, o gerente vai iniciar uma conversa solicitando informação, alguma informação que está na base de gerenciamento, de informação de gerenciamento de um agente, e vai armazenar essa informação aqui na base de dados do gerente, né, da estação de gerência. Mas existe também a possibilidade de, acontecendo eventos extraordinários, que são configuráveis, que os próprios elementos gerenciados alertem e enviem notificações para o gerente informando sobre a ocorrência desses eventos. Tá? Então, as duas situações são possíveis, né? A situação em que é o gerente que inicia a conversa, essa é bem mais comum, né, de periodicamente solicitar informações aos agentes para poder compor essa base aqui de informações históricas sobre o comportamento dessa rede e o estado dessa rede. Mas, em caso da ocorrência de eventos extraordinários, eventos que certamente tem a ver com erros ou com falhas, esses próprios dispositivos podem ser configurados para enviar notificações para o gerente.
tá? Então, essa é a arquitetura geral. E o protocolo SNMP, ele vai definir quais são esses tipos de mensagens que podem ser trocadas entre o gerente e os agentes, como é que é a ordem em que essas mensagens é trocada, quais são as informações de gerenciamento que o gerente pode perguntar a cada elemento gerenciado desse, ou seja, a cada agente, e que tipo de informação é essa, e como é que isso deve ser interpretado. Tudo isso vai ser definido aí junto com o protocolo SNMP para que essa solução distribuída aqui de gerência de redes funcione adequadamente e que especialmente funcione permitindo a interoperabilidade entre vários dispositivos de rede, de interconexão de redes, que são fabricados por diversos fabricantes, tá? Então, cada fabricante que fabrica um dispositivo de interconexão de rede, um roteador, um switch, ele vai ter que implementar um agente SNMP para embutir ali naquele equipamento de rede esse agente que vai executar como um serviço ali dentro e responder às requisições do gerente quando for solicitado. Então, a gente na aula passada já conversou bastante sobre SNMP, sobre essa arquitetura, e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre as versões do SNMP. A primeira versão do SNMP, que é a versão V1, ela é a mais simples de todas. É uma versão que foi publicada em 1988. E apesar dela ser a primeira versão e ela ser mais simples, ela ter problemas tanto de segurança quanto de desempenho, ela ainda é usada em algumas situações, tá? Aqui eu coloco aqui para vocês poderem olhar depois algumas RFCs que especificam parte dessa solução. Então, por exemplo, a SNMP-V1 vai ter muita informação sobre esse protocolo aqui nessa RFC 1157. A MIB2, que é a definição das informações de gerência que um agente deve obrigatoriamente saber responder sobre essas informações de gerência, essa MIB2 que é a base de informações de gerenciamento para esse padrão de internet, ela vai ser definida nessa RFC aqui, 1213, essa MIB2 associada a essa versão 1 do protocolo. E é aqui, nesse documento aqui, que a gente tem uma noção de que tipo de informações um gerente pode solicitar a um agente. E, além disso, a gente vai ter uma noção de como é que a gente interpreta essas informações, para que a gente saiba, por exemplo, se a gente for programar um gerente para periodicamente coletar essas informações, que a gente saiba qual é a periodicidade e como é que a gente deve tratar essas informações, porque ali também vai indicar qual é o tipo que vem dessa informação, se é um inteiro, se é um string, se é um contador, enfim, qual é o tipo daquela informação. Os objetos de informação, né, que a gente já falou que essa MIB, ela tem uma estrutura hierárquica, né, os objetos são as informações em si, são as folhas, e cada objeto desse vai ter um tipo específico, uma forma da gente interpretar aquele tipo, tá? Isso vai ser, a gente vai ver alguma coisa aí da MIB2 hoje, mas na próxima semana que a gente vai ver uma aula específica para a gente tratar de informações relevantes aí da MIB2. E aí aqui tem uma lista mais completa, né, com outras RFCs relacionadas a essa solução de gerência SNMP, tá? Essa versão 1 do SNMP, ela foi, como eu falei, né, ela foi lançada em 1988 e rapidamente ela foi adotada por vários fabricantes de equipamentos de rede. Tá? Então, se antes cada fabricante tinha a sua própria solução proprietária, agora eles passaram a ofertar um agente SNMP que é mais padronizado, permitindo que uma solução de gerência única possa ser usada mesmo quando a gente tem uma rede composta por equipamentos de fabricantes diferentes. Tá? As informações os pacotes, né, que podem ser trocados entre o gerente e os agentes, eles devem seguir certas regras que estão todas definidas lá naquela RFC, mas basicamente um gerente ele pode mandar uma requisição do tipo GET REQUEST para um agente solicitando, né, mandando lá um objeto, um identificador de algum objeto que ele quer recuperar. E nisso o agente vai responder com um GET RESPONSE. É um nome meio estranho, é como se fosse a resposta do GET. Provavelmente foi isso que eles pensaram.
vai responder com getResponse e com a informação que foi solicitada, né, daquele OID, daquele ID daquele objeto que foi requisitado aqui no getRequest, tá? Para facilitar o caminhamento na árvore, já que eu falei que as informações de gerência são estruturadas em um formato de árvore, então é possível usar também essa requisição, que é getNextRequest, que vai identificar, dado qual o último objeto foi recuperado, vai já automaticamente recuperar o próximo ao caminhar nessa árvore aí de informações. O set é que a gente já falou várias vezes, que a gerência de redes é para monitorar, tem o objetivo de monitorar e de controlar, né, a rede, né, ou os elementos gerenciados. Então, o set ele é usado quando o gerente quer controlar, ou seja, alterar ou configurar o valor de alguma variável em um elemento gerenciado. Então, essa requisição set é enviada para atribuir um novo valor a algum objeto do elemento gerenciado, tá? Nem todos os objetos, ou seja, nem todas as informações ofertadas pelo agente, elas permitem que uma escrita e uma leitura. Todas permitem leitura, em geral, mas nem todas permitem escrita, tá? Algumas que têm a ver com o comportamento atual, por exemplo, quantidade de conexões abertas TCP, por exemplo. E você não pode configurar que quantidade é essa, né? Isso é a informação de qual é a quantidade de conexões de TCP abertas no momento, tá? Mas eu posso configurar, por exemplo, o endereço IP de um equipamento de rede, tá? Usando essa requisição set do protocolo SNMP. E como a gente já conversou antes também, né? Esses getRequest, getNextRequest, set e o getResponse, que é a resposta do agente, isso aqui é na interação que é iniciada pelo gerente para obter informações de algum agente específico. Mas um agente, na ocorrência de alguns eventos, podem iniciar uma conversa com o gerente enviando um trap, que seria uma notificação que o agente envia para o gerente quando ocorre algum evento crítico, tá? Então, isso é enviado para lá. E quando chega lá no gerente, isso, por exemplo, pode ser enviado um e-mail para o gerente da rede, ou uma mensagem de WhatsApp, ou um SMS, enfim, depende de como está configurada essa solução de gerência, tá? Então, por exemplo, se um switch começar a ter algum tráfego anormal em alguma de suas interfaces, ou alguma de suas interfaces começar a não funcionar, é possível configurar que ele envie uma notificação e o gerente fique rapidamente sabendo que tem algum problema grave, algum problema crítico a ser resolvido naquele equipamento. Esses objetos da MIB, né, que é a base de informação de gerenciamento, né, esses objetos eles são definidos com uma sintaxe específica, e cada objeto esses objetos é porque eu falei na aula passada, né? Esses objetos são chamados de as informações de gerência, a informação em si, né? Uma informação específica de gerência, lá, a descrição de um equipamento, IP de um equipamento, quantidade de conexões TCP, essas informações específicas são chamadas de objetos, tá? E aí, esses objetos são de algum tipo específico que são definidos através de uma sintaxe específica, que eu vou mostrar já um exemplo para vocês. E aí, alguns exemplos aqui de tipos de objetos, tá? Alguns desses já são obsoletos, e nas novas versões da MIB, do protocolo, na versão 2, na versão 3, já definem outros tipos diferentes desses, tá? Mas, por exemplo, na versão 1, a gente tinha um tipo Network Address, que era para representar endereço IPv4. Esse tipo contador a gente tem até hoje, na última versão, que ele representa um número inteiro que nunca fica negativo e só pode ser incrementado. Ele nunca pode ser decrementado. Então, por exemplo, quando a gente está monitorando a quantidade de bytes que entra ou sai de uma interface de rede específica, por exemplo, de um switch, a quantidade de bytes vai sempre aumentar, né, ao longo do tempo. Então, isso pode ser representado por um contador. Gauge representa um número inteiro, que também não é negativo, mas ele pode ser incrementado ou decrementado, porque ele representa o valor atual de alguma métrica. Então, por exemplo, quando eu falei, naquele exemplo, quantidade de conexões TCP que existe aberta no momento, tá? Esse valor pode aumentar ou pode diminuir, né? Isso vai depender do momento. Então, geralmente, esse tipo de informação, assim, de uma quantidade de conexões
abertas, por exemplo, vai ser definida através desse tipo aqui, que é o gauge. Time ticks é um inteiro também não negativo, né? Nesse caso que conta o tempo em centésimos de segundos, a partir de um determinado momento, né? É muito comum que esse momento seja o dia 1º de janeiro de 1970, e a partir desse dia, quantos centésimos de segundos tem ali até o momento atual. Então, até aquele momento que ele quer representar, né? Então, isso é o time ticks. O uptime, que é o tempo que um equipamento, há quanto tempo um equipamento está ligado, ele geralmente é definido em time ticks. Aqui é um exemplo, tá, de uma definição de um objeto dessa MIB. A MIB ela é definida nessa notação Abstract Syntax Notation 1, que é ASN 1.1. Então, essa sintaxe aqui é usada para definir os objetos da MIB. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um objeto chamado @netAddress, que é do tipo Network Address, ou seja, é um endereço IPv4. É um valor que ele pode ser lido e pode ser escrito, ou seja, um gerente pode enviar um set nesse objeto para setar um novo endereço. E um gerente pode também recuperar um endereço através de um get, tá? O status é deprecated. Toda vez que a gente vê um status desse, significa que não é algo usado mais, tá? Aqui é só um exemplo que eu quero dar para vocês verem aqui, mais ou menos irem iniciando nessa sintaxe aqui, ASN1. Aqui vem uma descrição, tá? É o endereço de rede, o endereço IP correspondente ao endereço físico dessa interface, tá? E como eu falei, né, a MIB, ela é estruturada em uma árvore, e essa árvore, cada elemento dessa árvore está associado a um número. Em um mesmo nível não existe números repetidos, tá? Em um mesmo nível da árvore, todos os nós daquele nível estão associados a um número, e esse número não pode ser repetido, é único naquele nível, tá? Então, os objetos de informação de gerência, eles são são sempre folhas dessa árvore. Esse objeto aqui especificamente, ele é uma folha, está associado, no nível dele está associado ao nível 3, ao número 3, desculpa. Outro exemplo de um contador, que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem o IF em octets. Isso aqui reflete a quantidade de bytes que entrou em uma determinada interface de rede, tá? É a quantidade total de bytes que entrou, que foi contado ali, tá? Desde que aquele equipamento foi ligado. Então, isso é um contador, porque o número de bytes sempre vai ou se manter ou aumentar, nunca vai diminuir esse número de bytes que foi recebido. É um exemplo de um acesso que é apenas de leitura, porque pela própria semântica aqui desse negócio, é o número total de bytes que foi recebido por uma interface. Então, não dá para a gente setar qual é esse número, né? Isso é algo que é monitorado pelo agente e informado pelo agente na hora em que o gerente faça uma requisição GET para essa informação específica, tá? Aqui ela está associada ao valor 10. E F-speed já é um gauge, né? O gauge parece com um medidor assim desse, né? Que ele pode ficar oscilando para mais ou para menos, e ele informa o atual, né? Então, um medidor de velocidade, por exemplo, ele seria desse tipo gauge aqui, tá? Nesse caso aqui também é de apenas leitura, e F-speed, isso aqui é a velocidade da interface. Tudo que tem na MIB que começa com IF vem da interface, tá? Esse objeto representa uma estimativa da largura de banda em bits por segundo atual dessa interface, tá? Então, isso aqui vai ser representado por um gauge. Só para a gente ir vendo esses exemplos, né? Esse time ticks, o sys uptime, como eu já falei, é o tempo em centésimos de segundo, desde que a rede, né, a porção da gerência de rede do sistema foi reinicializada, ou seja, desde que esse agente foi reinicializado junto com aquele equipamento de rede. E aí isso vai ser medido nesse tipo de objeto aqui, time ticks. Um dos grandes problemas dessa implementação da versão 1 do SNMP foi a questão da segurança.
A segurança dessa versão 1 do SNMP é feita pelo que se conhece por comunidade, tá? Então, existem comunidades que são configuradas lá nos agentes. Por exemplo, por default, eles vêm com a comunidade pública, essa comunidade que se chama public, e a comunidade que se chama private. E basta que o gerente conheça o nome dessa comunidade, é como se o nome da comunidade já fosse uma própria senha, assim. Então, basta que o gerente conheça o nome dessa comunidade, que aí ele informando o nome da comunidade, o agente já dá acesso ou de apenas leitura, no caso do public, ou de leitura escrita, no caso do private. Então, se qualquer pessoa assim com má intenção, né, descobre qual é o nome dessas comunidades, tá? Claro que em um lugar onde a gerência de redes é levada a sério, essas comunidades default, elas são desabilitadas e novas comunidades podem ser criadas, né, com nomes que possam ser menos fáceis de você identificar, mas ainda assim isso é um grande problema, porque qualquer pessoa mal intencionada que descobre o nome dessas comunidades pode recuperar e, no pior caso ainda, escrever, né, modificar informações lá nos agentes dessa rede, tá? E mesmo que a gente mude o nome, isso não é algo seguro, porque esses nomes vão passar, o gerente dessa rede, né, o gerente real dessa rede, o software, o componente gerente, ele precisa saber o nome da comunidade, e isso vai passar pela rede, tá? E isso não vai passar criptografado, porque a versão 1 do SNMP também não usava nenhum nível de criptografia na comunicação entre o gerente e os agentes, tá? Então, um gerente, quando eu falo é o software, né? O componente gerente software, ele pode acessar dados de um agente bastando conhecer esse atributo aqui da comunidade, o nome da comunidade, basicamente, tá? Então, esse nome da comunidade, ele vai naquele GET request, e isso poderia ser lido, né, por um sniffer, por uma ferramenta que capturasse pacotes da rede e que expusesse o conteúdo daqueles pacotes, tá? Porque essas mensagens vêm sem criptografia. Então, a segurança era uma das questões mais graves, assim, mais problemáticas do SNMP versão 1, tá? O SNMP versão 2, ele não resolveu a questão de segurança porque a versão 2 do SNMP propôs um modelo de segurança que não foi aceito pela indústria. Então, a questão da segurança não foi aceita. Mas essa versão 1, ela também tinha um problema de desempenho, que era um problema que o gerente ele tinha que ficar solicitando informação por informação do agente. Isso podia ser muito lento, especialmente depois que a gente vai começar a estudar a MIB de verdade, a gente vai ver que existem informações que são tabulares. Então, você tem tabelas grandes, né, sobre as interfaces, sobre as conexões estabelecidas de rede, de transporte. E recuperar essas informações uma por uma era algo problemático e lento. Então, SNMPv2 não resolveu a questão da segurança, tá? Mas resolveu um pouco da questão do desempenho. Só relembrando, né, que o SNMP, a versão 1 do SNMP, ela tinha sido lançada para ser algo transitório, lembra que a gente falou na aula passada? Porque o modelo CMIP, que era o modelo OSI, era ele que ia substituir o modelo SNMP, mas isso nunca aconteceu, tá? Então, começou-se a trabalhar na segunda versão do protocolo SNMP, que infelizmente não resolveu os problemas de segurança, mas resolveu problemas de desempenho, tá? O problema de segurança do V1, né, só para a gente resumir, falta de autenticação, os gerentes não se autenticam, eles conhecem aquelas comunidades que são facilmente descobertas, expostas através do canal de comunicação, porque essa comunicação não é criptografada, tá? E, como eu já falei, o desempenho ruim do GET request, porque ele lê um objeto por vez. Agora, na definição do SNMPv2, são várias outras RFCs que estão envolvidas aqui, né? Tem uma RFC que é uma introdução a essa versão do SNMP, RFC que vai definir a nova MIB aqui, que é essa 1907. E aqui, nesse artigo, que foi um artigo que eu também usei para me inspirar, né, para
criar essa aula, tem lá uma tabela com várias outras RFCs que estão relacionadas ao SNMP versão 2, tá? Quais são as novidades do SNMP versão 2? Algumas novidades. Uma novidade é que gerentes podem agora se comunicar, tá? Então, a gente pode ter uma solução com mais de um gerente e esses gerentes podem trocar informações, um gerente notificar o outro sobre eventos inesperados ali, nos componentes que eles gerenciem. Além disso, para resolver o problema de desempenho, foi criado um novo tipo de requisição, que é a requisição Get Book Request. Esse tipo de requisição pode requisitar uma grande quantidade de objetos de informação de gerência a um agente. Então, através dessa requisição, um gerente pode recuperar, por exemplo, uma tabela inteira, um braço inteiro, digamos assim, um galho inteiro de informações de um agente, tá? Lembrando que essas informações são estruturadas em árvore. Algumas mudanças na estrutura da informação de gerência, como eu falei para vocês. A MIB, ela é definida usando uma sintaxe específica e cada vez que o protocolo muda, a MIB também é revista e cada vez que as coisas mudam, a MIB também é revista. Então, por exemplo, o contador que na MIB 2 da versão 1 tinha 32 bits, agora passa a ter 64 bits, por exemplo. E outras mudanças assim relacionadas a esses tipos de dados definidos para os objetos de informação de gerência, tá? A SNMP versão 1 e a SNMP V2, elas podem existir, inclusive tem uma RFC que especifica como é essa coexistência entre os agentes e gerentes das diferentes versões, tá? Quando a gente fala dessa arquitetura, então, a gente começa a ter novos tipos de requisição, né? A gente pode ter um gerente, isso aqui seria o gerente, que tem servidor, mas isso eu não concordo que isso é um servidor, isso é um gerente. Tá? Esse gerente, no caso, quando é ele que inicia uma conversa, ele na verdade nem funciona como servidor, ele funciona como cliente, né? Porque na arquitetura cliente-servidor, quem inicia a conversa é sempre o cliente, porque o endereço bem conhecido e a porta bem conhecida é a do servidor, não é a do cliente. Então não tem como o gerente ser cliente aqui nesse tipo de interação com o agente. Então aqui o gerente ele pode solicitar um GET request para um agente. Esse agente não é cliente nesse caso, inclusive nesse caso, pensando em cliente-servidor, ele é o gerente, a gente já teve essa discussão na aula passada. Esse gerente pode fazer um GET request para um agente, pode mandar um GET book request, que nesse caso esse agente vai enviar bastante informação, são vários objetos que vão retornar, né, nessa resposta. Aqui não tem a resposta, só tem o trap, mas desse cliente, né, que recebeu um GET request ou um GET book request, vai ter uma response aqui de volta para o gerente que solicitou. Entre gerentes, né, isso aqui é um gerente, isso aqui é um gerente. Entre gerentes, a gente vai ter também uma troca de informação através desse tipo de requisição em form request, eles podem se comunicar através dele. E os agentes, né, nesse caso aqui, esse agente, ele pode mandar traps, que são aquelas notificações, assim como tinha traps na versão 1, tem também aqui, que são aquelas notificações de eventos críticos. Então, o agente pode iniciar uma conversa com o gerente para notificar algum evento crítico, tá? Aqui a gente tem uma tabela resumo desses tipos de pacotes que podem ser trocados entre o agente e o gerente. O GET request, que era o que já existia, né, de gerente para agente, pega o valor de uma ou mais instâncias de objetos MIB. O GET next pega o valor da próxima instância do objeto MIB, que é de gerente para agente também. O GET book request também de gerente para agente, pega valores de grandes blocos de dados, por exemplo, valores de uma grande tabela. Inform request é entre gerente e gerente, aqui está errado. Informa a entidade gerenciadora remota valores da MIB que são remotos para o seu acesso. Então, eu posso ter entidades de gerência que funcionam, por exemplo, em redes diferentes, mas que pertencem à mesma organização e elas podem trocar informações através desse tipo de pacote aqui. Isso aqui é gerente a gerente e não gerente a agente, tá errado aqui, tá? Tem o set request, que seria
aquela requisição que o gerente envia para o agente para modificar valores de atributos daquele agente específico, da MIB daquele agente. Response é do agente para o gerente ou do gerente para o gerente, né? Se for um inform request, vai um response do gerente para o gerente que requisitou. Se for qualquer um outro tipo aqui dessas requisições, a resposta é do agente para o gerente que enviou o get, tá? E finalmente a gente tem o trap, que é o único tipo de pacote que pode ser transmitido do agente para o gerente, né? O agente sendo quem inicia essa interação, que é o agente informando sobre um evento excepcional que aconteceu. Depois que a SNMP v2 começou a ser usada, né, desde 1993, a questão da segurança continuou sendo um problema, e aí em 1995 a versão V3 vem para tentar resolver esse problema de forma mais definitiva, tá? Então, existem alguns recursos de segurança associados que foram definidos para a versão 3 desse protocolo SNMP. Um deles é a checagem de integridade, que é aquela mensagem não é alterada no caminho. Autenticação, é possível que os gerentes se autentiquem nos elementos gerenciados para garantir, né, que aquela mensagem vem de alguém que realmente vai ter autorização ou não para ver aquela informação. E a criptografia também é usada agora na comunicação entre agentes e gerentes, tá? A infraestrutura de segurança do SNMPv3, ela é bastante complexa, ela é definida em algumas RFCs, e é possível que a solução de gerência de fato adotada não use a segurança toda, use apenas alguns módulos de segurança, tá? A gente vai conversar aqui um pouco sobre essas definições de segurança, né, que podem ser usadas aqui na versão 3 do SNMP, que são as RFCs associadas a essa versão 3. Então, por exemplo, em relação à segurança, a gente tem duas soluções aqui, uma que é baseada em usuário, outra baseada em acesso, controle de acesso. Eu vou pincelar um pouquinho rapidamente sobre isso. E aqui é a definição da MIB2 para essa versão 3. Essa RFC é a que define a MIB2 mais recente, assim, que vai ser usada, né, que vai ser mantida as informações que definem as informações que vão ser mantidas pelos agentes que rodam a SNMP v3. Então, o primeiro tipo de segurança que a gente vai conversar é um modelo de segurança que tem o usuário como foco. Então, é possível autenticação, e graças à autenticação, né, a gente consegue também a autorização. Só para relembrar, tá? Autenticação é alguma ferramenta que garanta que a fonte daquela origem daquela mensagem é quem diz que é, né? Então, quando a gente informa um nome de um usuário e uma senha, e isso bate com o que está armazenado lá numa base de dados, então acredita-se, né, que quem digitou esse nome e essa senha é a pessoa específica que ela diz ser, já que, teoricamente, só essa pessoa deveria conhecer esse login e essa senha, né? Então, isso é autenticar, é provar que você é você. Uma vez que você prova que você é você, que você vai manter uma identidade aí no sistema, para lembrar para o sistema que você já provou que você é você, então, com base nessa identidade, o sistema pode fazer a autorização, né? Então, eu, Raquel, posso me logar em algum lugar como usuário Raquel. Esse usuário vai estar associado a alguma classe ou a algum papel, depende de como é essa solução de segurança. E mais tarde, se eu quiser acessar algum recurso dessa solução, ou no caso aqui, se eu quiser acessar algum objeto da MIB, seja para ler ou seja para escrever, a minha identidade de Raquel, né, o meu papel de Raquel, associado a esse usuário Raquel, vai ter que ser verificado para ver se eu tenho acesso, né, eu tenho permissão ou não de acessar esse recurso que eu quero acessar, tá? Então, esse tipo de autenticação que permite que um usuário esteja associado a um papel ou a uma ocupação, ela é permitida no SNMP v3. Então, quando um gerente envia uma solicitação, esse gerente precisa estar autenticado para que o agente responda, né, essas requisições, né, para que o agente possa realizar essa autorização, ver se esse gerente tem ou não a permissão, né, a ocupação necessária para verificar, para receber a informação que ele está requisitando, tá?
Então, os GETs e os SETs, né, que os gerentes enviam, eles têm que estar associados a credenciais, né, que informe quem é e qual a ocupação, para que esse controle de acesso seja feito lá no agente quando essa requisição chega lá, tá? A lista de usuários, né, essa lista de usuários, ela vai ser criptografada e vai ser distribuída entre os vários elementos gerenciados para que eles reconheçam, né, quem são os usuários que podem se autenticar e que podem ter acesso a algumas informações de gerência que estão armazenadas nesses agentes. Se por acaso existirem equipamentos que só suportam a versão 1 ou a versão 2 que não tem essas soluções de gerência, ainda assim é possível que esses equipamentos tenham um certo nível de gerência ainda nessa rede, tá? Porque existe um outro módulo de segurança, que é um módulo que realiza controle de acesso, tá? Esse controle de acesso, ele pode ocorrer em diferentes níveis, e aí os elementos gerenciados daquela rede, eles podem estar em diferentes níveis de modo de acesso, tá? O nível menos seguro é o que nem tem autenticação e nem tem privacidade, ou seja, a gente volta para esse SNMPv1 e não usa nada, nenhum artifício de segurança, nenhum mecanismo de segurança que foi definido no SNMPv3. Ou a gente pode precisar de autenticação, mas sem privacidade, ou seja, as mensagens elas vão ser autenticadas, né? O usuário tem que se autenticar, vai existir um controle de acesso para que esse usuário gerente, por exemplo, possa acessar as informações da MIB de um agente, mas as informações são enviadas sem criptografia, e no nível mais alto é obrigatório que tenha autenticação, né, com a autorização para acessar os recursos solicitados, e também as mensagens vão ser criptografadas na rede. Também é interessante essa questão de você de você requerer, né? Se a gente tiver uma rede composta por elementos de rede que já tem um agente SNMP v3 executando, significa que todos os GETs e todos os SETs vão vir associados a credenciais. E aí essas informações elas podem ser logadas lá nos elementos gerenciados e permitir uma auditoria futura, né, de quem acessou, que informações e quando. Tá? Isso é muito importante, especialmente quando aquela organização passa por problemas de segurança, de ataques e tudo mais. Tá? Então é muito importante no contexto de segurança essa possibilidade que o SNMPv3 traz de a gente ter uma auditoria para identificar quem foram os elementos, quem foram os sujeitos, né, de quem são as credenciais de quem acessou esses elementos gerenciados, recuperando ou escrevendo informações neles, tá? Então era isso que eu queria para nossa aula de hoje. A partir da aula que vem, a gente vai estudar a MIB2, tá? Até mais!